Olá, turma boa! 28 de dezembro de 2022, última aula do ano, mas não é a última aula de atualidades e atualidades não vai parar. Até porque temos um grande evento político que está gerando muita expectativa e que, acho que dia 4, 3 ou 4, eu volto a gravar de janeiro aí a posse do novo presidente do Brasil, né? E a gente está, então, dessa semana de 21 a 28 de dezembro, sempre com muitos temas, sempre alertando. Por exemplo, eu estou estudando 6 a 7 horas por dia, que eu tenho concurso dia 8 de janeiro. Sempre alertando que as coisas que acontecem nesse final de ano, elas são muito importantes, porque são muitas decisões fundamentais, né, que vão nortear o ano que vem. A escolha do novo ministério, enfim. Não temos todos os nomes ainda. Deveremos ter até o final da semana. E eu vou, semana que vem, eu trago tudo que foi anunciado aí. Então, muita atenção, porque o descuido neste momento do ano pode comprometer o seu desempenho aí em atualidades, né? Lembrando que o livrinho 8 está pronto. Para quem vai fazer prova em janeiro, ele é fundamental, que ele trata de setembro até dezembro. É só pegar o link aí no Hotmart ou entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp e vamos lá, né? Então já desejo de antemão feliz ano novo para vocês. O meu vai ser estudando, o Natal também foi assim, 9 horas eu estava já dormindo, porque eu queria aproveitar o silêncio do dia 25 para me concentrar, e assim o foi. Eu tenho um concurso que vou prestar à Prefeitura de São Paulo, de professor, o edital é enorme, eu não vou dar conta do edital, porque eu tenho muito trabalho aqui e, enfim, estou pegando essa época do ano, me isolando aqui desse jeitinho que você está vendo aqui, estudando que nem um louco. Vamos lá. Bom, esses são os endereços da gente, que sempre é legal nos seguir, que eu gravo o recado de quando a aula subiu lá para o canal do Vencendo Concursos, né? O meu WhatsApp para contato, se você tiver alguma dúvida de alguma aula, quiser adquirir a coleção, são 8 livros, já estou fazendo o 9º, vai ficar pronto só em março, aí pelo tempo que a gente precisa para confeccionar, esperar que os fatos relevantes aconteçam, né? Aí eu já estou fazendo, não vou parar, porque eu sei que está sendo muito importante, fazendo muito resultado. E essa é a forma de você me conhecer melhor, o WhatsApp, se eu não atender na hora que eu estou gravando. Semana de 21 a 28 de dezembro de 2022. Eu começo sempre para o Brasil, né? E depois avanço para outros temas. O Congresso aprova o orçamento de 2023 com Bolsa Família de R$ 600 e salário mínimo de R$ 1.320. Texto também inclui autorização para pagamento de 150 para crianças de até 6 anos, reajuste de 9% para servidores, né? Então ali está uma listinha do que foi aprovado. Quero dizer que já vi mais de 10 vezes perguntarem o valor do salário mínimo em provas, deixa eu ficar mais perto aqui, em provas, então decorar que é 1.320. Eu coloquei um quadro aqui no próximo slide que mostra que depois que aprovou aquela PEC do estouro, a PEC da transição, como que liberou 145 bilhões para que o governo possa realizar suas promessas de campanha. O orçamento hoje, quarta-feira, agora de manhã, né? Hoje de manhã, ele sancionou o orçamento. Então está aqui, ó, o orçamento. Tem alguns vetos lá, com algumas coisinhas, mas na prática, o que está em negrito é onde o dinheiro, né? Daquela PEC do fura-teto, PEC da transição, que vai somar cento e tantos bilhões, né? Aí dá 168 porque tem uma previsão aí de 23 bilhões de aumento da arrecadação, e onde foi destinado mais dinheiro.
do Ministério da Cidadania, da Saúde. Esse não é o total do orçamento, tá? Esse aqui é o dinheiro a mais, olha lá, tá, benefícios prometidos por Lula, que foi necessário a aprovação daquela PEC do estouro, que o governo obteve uma vitória significativa aí nesse sentido. E você vê que também essa PEC destinou dinheiro para outros ministérios. Veja, este é o dinheiro, repito, da PEC, do fura-teto, da transição, do estouro, como você quiser chamar. Não é o dinheiro do orçamento, tá? Então, o orçamento é muito mais do que 140 bilhões, são 5, não sei quantos trilhões de reais, só que muito desse dinheiro já está comprometido com saúde, educação, né, pagamento de servidores. Com essa PEC vai sobrar cerca de mais de 70 bilhões para que o governo possa investir. Então vamos acompanhar aí as nomeações, né, as novas decisões desse novo governo, tudo que nessa virada vai aparecer de novidade, eu vou trazer aqui nas próximas 3 ou 4 aulas, porque devem ser muito importantes, que vão dar o rumo desse novo governo, e as provas vão querer saber se você está atento a essas decisões. Ó, não vai decorar os 37 ministérios do Lula, mas eu estou colocando aí no livrinho 9, alguns mais importantes. Nízia Trindade, né, já tinha anunciado outros 5, né, o Alckmin, já tinha anunciado o Haddad, já tinha o Flávio Dino, já até falei na outra aula, mas aqui eu destacaria 2. A Nízia Andrade, que era presidente da Fiocruz para a Saúde, que é um grande ministério importante no Brasil, e o Camilo Santana, ex-governador do Ceará, senador eleito, que vai para a educação, tá? E o Geraldo Alckmin na indústria e comércio. Eu vou fazer questões, por isso que eu falo, né? Muitas das informações que aqui estão, eu completo com questões nos livrinhos. Daí a intenção de você sempre, né? Diogo, eu estou sem grana, faça um desconto, né? Se adquirir mais de um. E assim, eu fico vendo o preço das coisas, eu não aumentei nada. O livro 8 tem 130 questões, os outros têm 100. Eu fiz com mais e mantive o preço, porque eu quero ajudá-los também, né? Mas dá um trabalho enorme. E aí, o trabalho do professor, como dizia uma grande cantora, né? Não peça para eu cantar de graça se é esse meu ganha-pão, né? Então aí, Margareth Menezes, na cultura. Então, é aquela coisa que você lê e não precisa decorar, mas se eventualmente numa prova aparecer, você consegue se livrar. Porque você já bateu o olho já sabe. Com o aumento salário de parlamentar, e aumentou de todos, deputado estadual, federal, né, fica 15 vezes maior que a média dos brasileiros. A proporção no Brasil passa a liderar ranking mundial após aumento do salário aprovado pelo Congresso. Não é que o salário é o mais alto no mundo, mas a relação entre o salário de parlamentares e da média dos brasileiros, essa diferença é muito absurda. Veja, a Colômbia, que é um país que vive numa guerra civil constante, né? A Bolívia é 12, o Chile é 7, o Uruguai é 6, né? Então, 6 vezes a média nacional. O Chile é 7 vezes a média nacional. Isso quer dizer que os nossos políticos ganham muito bem, fora os penduricalhos, os auxílios, né? Eu acho assim até que tem que ganhar bem, mas não tão desproporcional. Por quê? Porque tem responsabilidades importantes. Então, quem tem responsabilidades importantes tem que ganhar bem. Professor tem que ganhar bem, médico tem que ganhar bem, todo mundo tem que ganhar bem, né? Mas não tão desproporcional em relação à média. É isso que eu não estou querendo discutir os valores.
né? Óbvio que um deputado americano ganha muito mais em valor nominal. Todavia, a proporção em relação à média do salário da população, aliás, tem até um brasileiro eleito que mentiu no currículo, deputado federal pelo Partido Republicano, né? Jorge Santos. Não sei se vocês viram essa notícia aí. Bom, aumentam, e sempre assim, né? Você pensa, mas o que eu falo, né? Ah, não, essa época do ano não está rolando nada. Os caras estão aprovando medidas lá nas escuras, tal, sem a gente saber que envolve o dinheiro e as pessoas, enfim, estão preocupadas com outras questões. Natural, eu entendo que é uma época de confraternização, de estar perto da família, dos entes queridos, mas, olha, muita atenção aí, porque não dá para parar de estudar não, hein? E tem que assistir às aulas anteriores, vou até berrar, vocês não estão assistindo. Pararam lá, tem aula que tá, as últimas 3 aulas estão lá. Tem uma que está com 500 visualizações, outra está com 200, outra está com 100. Estão abandonando, achando que lá na frente vão recuperar. Não dá tempo, não dá tempo. É uma disciplina muito complicada, atualidades. Bom, polêmica. Último indulto de Natal de Bolsonaro perdoa PMs condenados pelo massacre do Carandiru em São Paulo. Decreto publicado na sexta-feira 23 inclui perdão para crimes cometidos há mais de 30 anos. Bom, então ele perdoou aí os 69 agentes condenados e a coisa, é por isso que eu falo, por que tem que assistir às aulas de uma forma sempre constante? Por isso que eu gravo 40 minutos por semana, eu não acho que é muito perder com atualidades, né? Por quê? Porque são novelinhas. Na sexta-feira, ele assinou um indulto. Calma aí, que você já vai ver o que aconteceu. Isso gerou uma polêmica danada, né? Outra polêmica foi esse bolsonarista preso por montar explosivo em Brasília, num caminhão-tanque, né? Perto do aeroporto, que queria exatamente provocar estado de sítio, segundo a motivação ideológica dele, né? Aí o que a polícia achou com ele? Beza a Deus, né, meu? Se vocês viram os artefatos explosivos, fuzil, espingarda, revólver, quer dizer, um cara que ganha 5 mil e que gastou 160 mil. Fazendo as contas aí, ele ia precisar usar quantos anos pegando o salário dele para comprar isso aí? Ora, alguém financiou essa história toda. Isso está repercutindo muito, todas as atenções da segurança pública estão voltadas lá para o Distrito Federal. O Alexandre de Moraes acabou de lançar uma medida, que eu já vou ler aqui. Então, a semana que vem, esperamos que tudo transcorra na maior paz possível para todos, que a democracia no Brasil prevaleça, aceitando as diferenças, isso é importante, mas sem violência, como esta loucura desse George Washington aí, né? E que tinha um outro cara que está foragido, que estava agindo junto com ele, que planejava um atentado terrorista no Brasil, gente. Por exemplo, você está falando contra o Bolsonaro? Não estou falando contra o Bolsonaro. Acho que até o próprio Bolsonaro é contra esse cara, né? Porque quem é que é a favor do atentado terrorista? É um louco, não é? Um louco. Se fosse do PT, era a mesma coisa para mim. Não interessa, né? O Brasil não tem essa tradição. É de indignar. Pois bem, falei que tinha novelinha. Augusto Aras enviou ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra o indulto natalino concedido pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso foi ontem. Então, a Procuradoria-Geral da República disse, olha, pode dar indulto, né? Mas pessoas que já estão com certa idade, crimes que não são considerados hediondos, porque
E o crime do Carandiru foi entendido como um crime hediondo, saindo daqui para você, muitas vezes, quando quiser ler o texto, dá um pause, né, para poder ler o texto aí. Então, aqui toda a argumentação do Aras. O argumento dele é fundamentalmente esse: não se pode dar indulto para quem comete crimes hediondos. Né? E o Brasil é signatário de tratados internacionais que condenam e que condenaram o massacre do Carandiru. Então, faltou um pouco de pensamento ali no Bolsonaro, ou da sua intenção real, né? Talvez comeu mosca, talvez seja essa a palavra. Não consultou a Advocacia Geral da União, né? Não consultou a Procuradoria antes de soltar o indulto. E aí, agora, o Supremo é que vai decidir. E aí, por isso que eu falo, atualidades não é para pedir sardinha para o meu lado, é que eu quero te ajudar, né? Eu sei que você tem outras disciplinas, mas aqui está tudo mastigadinho, já pronto para você. E, assim, a gente tem gabaritado as provas, né? Então, tem que assistir nas aulas, tem que adquirir os livrinhos. Não, poxa, você está forçando eu a comprar? Não, não estou forçando a comprar. É o único material que tem escrito em PDF no mercado. Não existe. Não existe. Eu sei disso, né? Eu dou aula para Bahia, eu dou aula para o Pará, eu dou aula para o Ceará, eu dou aula para o Rio de Janeiro, para Santa Catarina, eu dou aula para o Brasil inteiro. Eu sei que não existem questões de atualidades. Eu sei que não tem esse tipo de aula semanal gratuita. Tem gente cantando aí pela internet, fazendo retrospectiva mensal, que trata de 8 assuntos. Eu trato de 16 por semana. Desculpa. Eu sei que é numa velocidade tal, mas se você parar e der o pause no slide, você está com a notícia pronta aí. Notícia de hoje. Governo sanciona a lei que autoriza a telemedicina no Brasil. Entre as regras estabelecidas pela legislação, foi ontem, estão a autonomia do profissional da saúde, o direito da recusa ao atendimento da modalidade à distância pelo paciente e a confidencialidade dos dados, né? Porque, efetivamente, eu deixei em vermelho, sai daqui, quais são as regras, né? Autonomia do profissional, consentimento livre e informado do paciente, o receio de que uma coisa é você fechado na porta de um consultório, outra coisa é pela internet. Se um hacker entra e você tem alguma doença que você não quer que haja, que as pessoas saibam, né? Então você tem o direito a recusar esse tipo de atendimento. Isso surgiu por conta da medicina. Acabei de fazer uma questão para o livro, porque pode ser chamado de telemedicina ou de telesaúde, tá? Então é exatamente assim que as provas te pegam. Ah, não, mas eu não conheço isso. Telemedicina ou telesaúde. E aqui estão as regras. Daqui é um tipo caso de você dar um pause e, para não alongar muito a aula, para quem é assinante do Vencendo, e aí a grande vantagem, né, de você ter os slides aí para estudar. Bom, entro no bloquinho que eu instituí aí como novidade nas aulas dos últimos meses. Manchetes rápidas. Pela primeira vez, Putin chama combates na Ucrânia de guerra. Ele falava de operação militar especial. Agora ele está chamando de guerra. Aliás, hoje ele atacou Kherson. Ontem ele atacou Kherson, né, por conta do horário, o fuso horário. Kherson, que foi uma das regiões que ele anexou e que a Ucrânia retomou. E ele atingiu até uma maternidade. Mas cometeu um ato falho, porque falou em guerra e ele nunca havia dito que era guerra. E quando ele diz que é guerra, aí está cometendo um crime aí que a ONU pode muito bem condenar.
Datafolha, 52 dos brasileiros querem trabalho remoto ou híbrido, 45 preferem presencial. Veja aí que as pessoas estão gostando de trabalhar em casa. Nos últimos dados do ano que eu levantei sobre Covid, 36 milhões de casos, 62, quase 700 mil mortes, né? E uma média de 190, 150 casos de mortes por dia. Alto ainda, hein? Alto ainda, não é a China. Deixa eu sair daqui. Fortes chuvas já mataram pelo menos 42 pessoas no Brasil. Estados como Minas, Espírito Santo, Bahia estão em estado de emergência. Vamos acompanhar, para evitar, tomara que não ocorra a mesma tragédia que aconteceu no Nordeste no ano passado. Após 100 dias de protestos e mais de 500 mortos, manifestantes no Irã prometem: não vamos parar. Como eu já contei, esses manifestos ocorrem, né? E aí agora tem um slogan, é bom guardar. Já contei essa historinha, quem não contou vai ter que assistir às aulas anteriores. Agora vou deixar meio que no suspense, tem que saber, pô. Né? O Irã está 100 dias em protestos. Mulher, vida e liberdade. Olha o lema. Saiu hoje, IBGE, estimativa que tinha 213, não, olha, pelo que nós estamos aí, são 207 milhões de brasileiros. Mas quando o censo terminar, nós vamos corrigir. Mas a estimativa está aquém. E aquilo que eu falei, após o presidente Lula, Moraes atende a pedido da equipe de Lula e suspende o porte de armas de fogo no Distrito Federal. A partir de hoje, das 18 horas de hoje, até o dia 2 de janeiro, mesmo colecionadores, somente agentes de segurança poderão estar armados aí por conta do clima tenso que essa posse está. O Bolsonaro não vai entregar a faixa, enfim. Fica tudo para a semana que vem. Escassez de remédios para a febre provoca caos na China, devido ao aumento de casos de Covid. Versões genéricas do Tilenol e Advil estão esgotadas em farmácias em Hong Kong, Macau, Taiwan e até na Austrália, porque são atenuantes, né? Não que são... Bom, o grande problema da China são dois. Primeiro, uma campanha de vacinação medíocre. Segundo, não usaram vacinas como da Pfizer e da Moderna, que é do RNA, que são mais eficientes, que são aplicadas no Brasil, por exemplo. Tá? Terceiro, acabou com os lockdown, né? Porque o povo já não suportava mais. E a China se negando a importar vacina de outros lugares, há uma explosão de casos na China, que pode, segundo infectologistas, repercutir no Brasil. Né? Podem faltar insumos médicos no Brasil devido à Covid na China, de Júlio Croda, né? da Fundação Oswaldo Cruz. Por quê? Porque os chineses produzem insumos e até mesmo remédios caseiros com pêssego enlatado para tentar combater o que eles estão usando, né? Para tentar combater. Uma onda enorme aí de Covid explodindo na China agora nesse final de ano. É duro, porque eles não fazem o levantamento adequado, os dados não nos chegam, mas num mundo globalizado, uma explosão de casos na China faz o mundo todo temer. E aí vem o aviso, tem que tomar vacina, pessoal. Aliás, a Pfizer, o governo liberou para crianças aí de 4 a 6 meses tomar vacina. Tem que acompanhar quem tem filho pequeno aí, as campanhas de vacinação. Que eu consigo entrar. Essa é uma tragédia, Vou contar, já contei, que Hebe Bonafani, a líder das avós da Praça de Maio, que já foram mães, né,
encontra a centésima, 31ª pessoa que foi roubada dos pais pela ditadura militar. Estima-se que 300 bebês tenham sido retirados dos pais que foram mortos pela ditadura e entregues a famílias simpáticas ao regime, que acabou em 83. A Argentina teve uma ditadura militar muito mais violenta que a nossa, lá milhares de pessoas, era muito comum colocar pessoas em avião e soltar sem paraquedas em alto mar, que dificilmente achava o corpo, essa era a ação deles, mas muitos desses que eram contra a ditadura tinham filhos. E esses filhos foram dados para adoção para quem era simpática ao regime. E, por DNA e tal, encontraram agora a centésima, 31ª pessoa. Quer dizer, então você é adotado, ama uma família que, né, foi simpática a um regime que matou os seus pais biológicos por discordar do seu pensamento do regime militar. Isso deve ser de um trauma terrível. Quero chamar a atenção para esse episódio porque, infelizmente, como eu falei, Hebe Bonafante, eu já gravei aqui, acho que está no livrinho 8 também, a grande líder com um lenço branco, Praça de Maio, fica em frente à Casa Rosada, para quem já foi para a Argentina, né? E ali elas se manifestam até hoje por tentar enterrar, né, saber onde estão esses filhos. Mas é muito difícil, porque na Argentina, aqui em São Paulo acharam no cemitério de Peruso um cemitério clandestino, né, que até hoje a Unicamp está investigando para ver se consegue descobrir de quem são aquelas ossadas. Mas na Argentina era muito comum, perdão, eles botarem no avião e soltarem em alto mar. E aí não vai achar mesmo. Olha, aqui eu não deixei negrito para você poder olhar. Relatório final sobre a invasão do Capitólio recomenda que Trump seja proibido de ocupar cargos públicos. O Comitê da Câmara dos Deputados redigiu mais de 800 páginas com acusações ao ex-presidente, principalmente por ter estimulado a insurreição de seus seguidores e se recusado a aceitar a vitória de Joe Biden. A justiça vai decidir se acolhe ou não as denúncias. Então, foi feito um relatório pela Câmara dos Representantes, que é como é chamado, um comitê, e o Trump está sendo acusado de praticamente estimular um golpe naquele famoso 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, o que pode realmente impedir suas tentativas de concorrer às eleições em 2 anos. Agora, o que nós precisamos saber? Aguardar se a justiça vai decidir. Decidindo, aqui venho eu e trago nas aulas. Mas é importante saber que esse comitê, até porque acabou esse comitê, né? Que o próximo mandato que vai começar é de maioria republicana. Na Câmara dos Representantes. No Senado, não. Maioria democrática. Já gravei também. Aqui eu fiz questão, porque eu sempre tenho falado muito, o próximo slide acho que é o mais importante. Coreia do Norte dispara mísseis balísticos no mar do Japão. Projéteis foram lançados de área onde fica o aeroporto de Pyongyang, segundo autoridades sul-coreanas. Novos testes ocorrem em meio a manobras conjuntas de Seul e Washington, ou seja, Coreia do Sul e Washington fazendo aí manobras em conjunto. É um foco de tensão no mundo, assim como Taiwan com a China, Coreia do Norte com Coreia do Sul. Isso no extremo da Ásia, sem contar outros tantos conflitos que a gente tem pelo mundo, como Iêmen, Etiópia e Haiti, né? E aí eu resolvi colocar aqui para vocês um mapinha, né? Onde é o Mar do Japão. O Mar do Japão é exatamente entre a Coreia do Norte e o Japão, né? E ali bem no meio que ele solta os mísseis de propósito. O Japão é um tradicional aliado dos Estados Unidos. Gravei na última aula que os japoneses vão investir muito em armamento.
Por outras vezes, eles fizeram um teste esse ano passando com um míssil em cima do Japão. E se ocorre um problema com o míssil e ele cai em território japonês? Eram tocados alarmes, japoneses fugindo para locais cobertos. Então, eu achei por bem, de tanto eu falar, eu colocar um mapa. Né? Nunca vou esquecer de uma aluna minha que há pouco conversou comigo e falou assim: professor, estou entendendo, comprei um mapa mundi estilizado, botei na minha sala, na frente do computador, quando eu vou estudar atualidades, eu olho para o mapa mundi, ficou muito mais fácil de eu entender. Esse é um recurso muito importante para quem tem dificuldade em entender a geopolítica do mundo e entender onde é que estão os focos de tensão no mundo. Observar as fronteiras, né? Sempre a fronteira. Olha, o tamanho da fronteira da China com a Rússia, da China com a Índia, da Rússia com a Finlândia. Isso tudo ajuda você da Ucrânia, qual é o tamanho da Ucrânia e qual é o posicionamento dela na Europa. E o mapa vai te ajudar muito a entender essa geopolítica mundial. Acabei de falar. China, Covid está infectando 37 milhões de pessoas por dia de site. Casos de Covid subiram após o fim da política da Covid zero. Eu não sei o que vai dar nisso. Francamente, né, a China sabe que a Índia vai passar a China em população, mas 37 milhões de casos por dia, meu povo. Os necrotérios estão lotados, as enfermarias estão lotadas. Acabei de ver isso hoje. É algo que, enfim, as pessoas não aguentavam mais ficar reclusas. Todavia, a China não está vacinando. E aí, meu irmão, é aquela história do mundo aí globalizado. Quem tem negócios com a China é navio da China passando pelo mundo todo. De repente desenvolve uma nova variante, o governo chinês tem que tomar medidas urgentes. Acho que o correto nessa hora seria, sim, aí, comprar a vacina da Pfizer, que é mais resistente. Olha, essa manchete foi nesse final de semana, mais de 50 mortos e 700 mil sem energia no chamado ciclone bomba. Gente, olha que loucura. Eu cheguei no meio do ano aqui a dar aula, falei assim, ondas de calor nos Estados Unidos e Canadá chegam a 50 graus. Agora, ondas de calor chegam a menos 50 graus. Tem gente morrendo de frio dentro de casa. E se não tem energia, nevascas no estado de... A governadora de Nova York pediu, pelo amor de Deus, não saiam de casa. 200 milhões de pessoas em alerta. Menos 50. Olha, eu posso garantir, assim, numa época das vacas gordas, aí nos anos 90 eu viajava muito, e eu cheguei a pegar menos 20, não conseguia sair do hotel. É impossível, impossível. Imagina menos 50. Um negócio... E aí, não vou para... Estamos já com tempestades aqui, aqui na região, no hemisfério sul, frio no norte. Os relatórios do clima apontam que nunca se emitiu tanto gás de efeito estufa e que, portanto, nós estamos tendo cada vez mais aí, tragédias climáticas nunca vistas. É a maior nevasca da história americana em 40 anos. Tá? Eu tenho dito. Depois, você fica falando muito disso. Mas é repetitivo, e quando é repetitivo, não sou eu, é a manchete, e é o que a prova vai pedir. Olha, surpresa, aliás, morreu o neto do Bob Marley, com 31 anos. Jamaica, o paraíso caribenho, se tornou o país com a maior taxa de homicídios do mundo. Lembrando que essas taxas de homicídio são proporcionais ao número de habitantes. Né? Saindo daqui, a Jamaica tem 2,9 milhões de habitantes.
e foram 1.374 assassinatos. A origem, uma aguinha, é por conta das gangues, né? Partido Trabalhista da Jamaica, de centro-direita, e o Partido Nacional do Povo, que surgiram desde os anos 70 e 80, quando a Jamaica ficou independente do Reino Unido. Eles disputam territórios, assim como no Haiti, e ali a coisa é terra sem lei, ao ponto do primeiro-ministro estender o estado de emergência. Então, surpreendente, mas lembrando que outros países subnotificam taxas de homicídios, né? E muitas vezes homicídio, mas está morrendo muito mais gente na guerra. Ok, mas guerra não é homicídio, né? Homicídio é pessoas andando armadas matando umas às outras, né? E essas gangues, inclusive, têm satélites para controlar o espaço da Jamaica, que todo mundo que entendia, país do reggae, aí, né, do paraíso caribenho, mas que na capital a coisa é feia, né? Kingstown, né? A capital da Jamaica. E já contei que essas gangues também no Haiti atuam, e saiu esse dado aí agora desse portal Insight Crime, e toda vez que tem uma pesquisa e um dado novo, cá está. Bom, acho que aqui eu consigo ficar. Consigo. Com ameaça, outro foco de tensão. Aí já não é Coreia do Norte e Coreia do Sul. Aí é China querendo ocupar Taiwan, já vamos contar. E aí é aquela história, uma novelinha. Vai fazendo exercício militar. A China fez o maior exercício militar que ela já tinha feito. Mais de 70 caças sobrevoaram o espaço aéreo de Taiwan, que ela considera uma província rebelde, que eu já coloquei em mapas aqui em outras aulas. Para você, para quem vem acompanhando as aulas, muito obrigado. A gente sempre conversa, né, pelo WhatsApp, aí, quando sai o livrinho, ou manda um recado, e a gente pede para você deixar um joinha, comentar, né, divulgar o nosso trabalho, divulgar os livrinhos, vai me ajudar muito. Isso eu peço com muito carinho mesmo para vocês, porque a gente sonha um dia em ficar aqui só produzindo material para você não precisar viajar para São José, viajar para outros estados para dar aula. E aí o serviço militar em Taiwan era de 4 meses. Eles estenderam para 1 ano, né? A coisa lá ficou mais tensa, porque os americanos estão dando ajuda financeira a Taiwan. A Nancy Pelosi esteve em Taiwan, chefe do Congresso, aí, e Taiwan é uma ilha capitalista e tem um dos maiores produtores de chips do mundo. Isso tem deixado a China, a aproximação com os Estados Unidos, aí sinalizando que a qualquer momento pode invadir e pode ser uma nova guerra no mundo aí. Pessoal, estou chegando aos 40 minutos. Esses são os livrinhos que eu sempre comento aqui. Esses, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 são, né, de 2022. Eu sei que 25 reais cada um vai ficar uma fortuna, Diogo. Não, se você comprar mais de 3, aí, se você comprar 3, eu te faço um desconto. Comprou 4, eu dou um de graça. Mas eu acho que quem está prestando concurso agora no começo do ano, os 5, 6, o 7, o 8 passam a ser fundamentais, porque eles trabalham praticamente do meio do ano para cá, com assuntos aí de junho para cá. O 5 é de maio a junho. O 6, eu sempre esqueço, mas enfim, abordam, deixa eu pensar aqui, janeiro a março, março a maio, maio a junho, o 6 de julho enfim, está tudo dito nos livrinhos. Se você entrar
né? É isso, de trás para frente eu sei, né? O 8 que acabou de sair, é de setembro até dezembro. O 7 é com fatos nacionais e internacionais todos comentados, e comentar é o que dá o trabalho, tá? Comentar é o que dá o trabalho. Essa arte é só uma arte, tudo é em PDF, é só para poder divulgar aqui. Não tem capa, os livros são PDFs. Se eu fui ver para imprimir, enviar, ficaria caríssimo. Poxa, quero adquirir e tal. Ah, pega 3 livros, eu faço aí 50 pau para você, 60 pau, não, 60 reais, porque é o preço que eu tenho feito para todo mundo, né? Eu tiro 15 reais, você vai ter 330 questões. Eu duvido que você não feche a prova aí pegando esses períodos, tá? Então, o 7 é de julho a setembro, e assim foi indo, né? O 6 é de maio a julho, o 5 de maio, não. Enfim, o 5, o 6, o 7 e o 8 tratam do segundo semestre de 2028. Eu também, é tanta data, tanto período, porque eu consigo, mais ou menos a cada 2, 3 meses eu faço um, tá? Então, por exemplo, estou fazendo o 9º agora. Em março eu lanço o 9º, tá? Então, aí você veja o tempo que o seu edital. Eu aposto muito que as provas de começo de ano vão cair muitas notícias do segundo semestre. Eu não vou sair de São Paulo, como eu falei, vou ficar aqui estudando, pode mandar, se eu não, eu gravo, estou gravando aula, tenho aula no presencial dia 14, enfim, é só entrar em contato comigo. Aí estão os endereços, eu estava mais gorduchinho naquela época, dessa foto aí, manda o WhatsApp ou entra pelo link do Hotmart, se você achar que é mais confiável e tal, só que é um pouquinho mais caro, porque tem as taxas que eles cobram, né? Comigo é mais fácil de negociar, não tenha vergonha não, né? Eu acho que é uma forma que eu posso te ajudar, tá? Com treino, porque o que valoriza não é nem a questão, são os comentários, que são, por exemplo, o livro 8 tem 130 páginas. Por fim, os endereços do Vencendo Concursos, quem está assistindo a aula pela primeira vez ou ainda não está seguindo o canal, aí o Banco do Brasil cheio de vídeo, de aula gratuita, de análise edital, de como montar plano de estudo que o Cristiano faz. O canal é impressionante, acho muito legal, né? Me sinto corresponsável às vezes por ficar divulgando, mas é isso. Não quero me alongar. Um feliz 2023 para você, para sua família, para todos os seus amigos e pessoas queridas. Deus te abençoe. Semana que vem eu estou aqui de volta, é sem parar, ok? Feliz 2023. Tchau, tchau.